E aí, pessoal? Eu tinha gravado uma aula antes, mas não saiu o áudio, então foram 20 minutos falando e não gravou. Na última aula a gente parou na tela, né, nessas telas que a gente criou de Expanded, Compact e Medium, da qual a gente pode fazer a implementação para cada uma delas, só que a gente fez só para um. Eu criei um PK chamado Design e passei tudo que foi dos nossos átomos, moléculas, organismos, page, template e UI para dentro de Design. Criei uma pasta chamada base, porque agora a gente vai começar a criar os nossos estados, né? Que é até um design pattern chamado state, que ele acaba mudando o comportamento. Então, quando o comportamento muda, o estado muda, né? A tela mudaria, no caso. Você parece que surgiu um novo objeto, mas é o mesmo objeto que dentro dele as coisas mudaram. Então, eu criei um PK chamado base, criei o base, e aqui eu criei os comportamentos. Já vou falar sobre cada um deles. Primeiro, o que eu pensei? O que a minha tela possui? Quais os tipos de comportamentos? Basicamente todas as telas vão ter. Erro, que pode ser que venha da API um erro. Sucesso, pode ser que venha da API o sucesso também, é a lista a ser exibida. Um loading, que é o comportamento inicial de cada tela vai ser um load, né, para saber que está acontecendo alguma coisa. E eu criei também um warning. Esse warning vai ser baseado na ação do próprio app. Se ele estiver sem conexão, não é um erro, mas é uma visual. Você está sem conexão e você está utilizando os dados do cache. Então, para isso, eu criei uma interface para a gente seguir um padrãozinho bacana, que ela só retorna esses eventos. Podia ser um enum? Bom, podia, mas eu vou ficar na interface. Então, a minha interface temos o evento de loading, erro, warning e success. Beleza. Agora, vamos os estados quando a tela muda, quando eu quero que seja exibida na tela, né? Se tem o erro, se tem o estado, se veio o sucesso, se veio a lista de objetos a ser exibidos. Então, basicamente, eu criei um display. Para eu saber quando for erro, eu vou exibir nesse display a mensagem de erro. Quando for warning, nesse display a mensagem de warning. Quando for success, não vou exibir no display, é óbvio, vou exibir direto no success e vai ser alimentado por uma lista lá na minha screen. E quem manda tudo é esse evento, que é esse cara aqui. Então, essa de interface, ela acaba chamando isso. E de brinde, eu criei uma função para checar a conexão. Óbvio que eu não criei a função, eu só deixei aqui pronto para fazer. E aqui você poderia fazer a consulta se tem conexão. Se não tiver conexão, você já dispara o evento de opa, warning. Você manda a mensagem, não tem conexão. E isso a tela vai modificar, a tela vai ser mudada baseado nessa função que você pode chamar no init da sua view model. Então vou deixar comentado. Só a título de curiosidade, essa Sailed Interface ela poderia ser substituída pela Abstract Class. É a mesma coisa, tá? Só que eu só mudei o A. Aqui é a interface state, né? A state, aqui é um A state também. E aqui é o boilerplate, né? Que você bota abstrato, porque quando você chamar esse cara, você tem que dar, você que vai dizer o que vai acontecer com esses caras, e a função eu posso deixar a mesma coisa pronta aqui como a outra. Aqui está dando erro por causa disso. Pronto. Então, aí, só para saber, né, eu tanto faz eu passar essa como essa. A única coisa de diferença que eu teria que fazer, se eu passasse uma abstract class aqui, eu teria que botar o construtor. Era só isso. E a mesma coisa segue, a vida segue. Então, basicamente, é bom dar uma examinada no que quando você compila o projeto, como é que ficou o bytecode, para ver qual dos dois gera mais, né? Se é o seu interface ou se é o abstract class. Dito isso, eu vou comentar. Vou voltar para a minha interface. Eu criei um objeto, que é o meu modelo, né, que vem lá da minha API, vai me retornar esse modelo. Poderia ser uma lista de pessoas, só para a gente poder brincar. E aqui entramos agora no estado da minha tela. Então, basicamente, eu implementei o estado, que é esse cara aqui, que a gente acabou de criar. Então, a UI state, por exemplo, podia ser UI state home. Vamos supor, né? Isso aqui vai acontecer na home. Então, a state home tem o display. Basicamente, o que tem aqui, eu sou obrigado a implementar aqui. Só que a implementação aqui, eu sou obrigado a já deixar tudo inicializado. Então, a um primeiro momento, a minha home vai vir sem dados a ser exibidos, erro ou warnings. Sucesso não, porque ele vai estar
conectando na API, porém o loading vai estar ativo, então vai ter um loadzinho na tela. Fechou? E aqui ele vai me retornar esse objeto que é o person. Eu poderia botar aqui uma lista de pessoas. Aí eu teria que modificar aqui. Então aqui seria uma lista de pessoas que pode vir nulo. Basicamente isso. Criamos o nosso view model. Deixei a variável mutable state flow, que a gente vai seguir com o flow como privado, né? Aqui eu mudei o nome, né? State home, então agora ela é home. E essa aqui vai ser o que eu vou externalizar, deixar para as minhas telas. Aqui eu posso botar val, não precisa ser var. Então aqui eu pego esse meu estado, cada vez que esse estado for modificado, essa vai estar ouvindo. Aqui já tem um outro padrão implícito que é observable. Então a gente está usando dois design patterns, um chamado state e outro chamado observable, que vale a pena ver como é que eles funcionam para você entender o que está acontecendo aqui por baixo dos planos. Para eu seguir uma pegada mais de única responsabilidade lá, a letra single author responsibility no Solid, eu comecei a deixar função, cada uma função vai fazer uma coisa só. E eu tenho a função que realmente atualiza o nosso dado. Como a gente mudou o nosso sucesso para uma lista, ele não espera mais uma pessoa, ele sim uma lista de pessoas. Então, beleza. Aqui eu já vou fazer um list of, já vou entrar nele. A princípio eu vou mandar uma pessoa só, não vou mandar mais de uma. Então eu criei aqui para lidar com os meus estados dentro da view model, eu criei um update privado que só essa classe vai atualizar. Aqui eu passei os estados, então é assim que eu atualizo os meus estados, da forma mais correta. Eu pego o meu state, que é um table state flow, dou um update. Então aqui dentro eu posso escrever, né, UI, ou deixar o it ali, que ele tipo não precisaria botar nada, e aí eu boto aqui no it, como vocês preferirem. Mandei copiar os estados. Então cada vez que alterar, se você chamar um load, eu vou chamar esse cara passando um load de evento. Então eu estou passando aqui o load, ele está alterando o evento, então a minha tela está em load. Se eu chamar o warning, eu estou passando o evento warning, então ele mudou a tela para o warning e mandou a mensagem, então vai ser exibido isso na tela. Se passou um erro, a mesma coisa, passei um evento de erro e chamo um erro. Se passou o success, é porque deu certo a minha API, voltou como sucesso e aqui exibiu a minha lista. Então é basicamente assim que eu vou trabalhar, tá? Aqui eu acho que daria para fazer assim, né? Chamar o meu state.value e aqui, ó, check connection. Então isso é legal porque toda vez que o meu view model for chamado, ele vai iniciar esse init, ele vai checar se tem internet e ele vai automaticamente mudar o estado da tela. Então se o estado for para... Eu vou até deixar descomentado, isso aqui não faz sentido, né? Mas como você está vendo essa aula, você entende que aqui viria a lógica através de um broadcast também, que dispararia quando a mudança da internet acontecer. Caiu a internet, ele vai mudar. É legal e não é pelo simples motivo. Ele está fazendo alguma ação que a internet dele deu uma oscilada e caiu, já vai disparar, vai aparecer na tela, ops, você está sem internet, mas a internet voltou, então vai meio que dar uma piscada. Então tem que rever bem esse conceito, fazer vários testes para ver o que acontece, porque é muito rápido. Mas basicamente eu vou deixar, então isso aqui já está implícito. Então a gente sempre segue essa arquitetura. A gente cria nosso evento, a gente cria o nosso estado, são contratos que vocês devem seguir, a gente cria as nossas entidades, né, os nossos modelos de negócios, e aqui a gente cria os estados da tela. Aqui a gente bota também o comportamento state para o design partner state para validar, obedecendo a nossa interface e os nossos eventos. Então esse é o padrãozinho que eu gosto de seguir. Aqui a gente está no state flow, chamando flow. E agora basicamente a gente só consumiria na tela. Então na próxima aula eu vou mostrar o consumo e como isso aqui funciona, beleza? Porque até essa aula já ficou muito longa e não era essa a ideia. Valeu!